amigos, voltando para a tela, vamos que vamos. E aí, eu quero chamar a atenção na questão da concordância, tá? Na aula de concordância, a gente fala a respeito da possibilidade de um verbo concordar com o núcleo do sujeito ou concordar com o seu adjunto adnominal, tá? Então, lá na aula de concordância eu falo, por exemplo, pegar a palavra maioria, não tem relação com coletivo não, tá? A palavra maioria, por exemplo. Ela é uma palavra que a gente chama de palavra partitiva, tá? Ela não tem, digamos assim, o seu significado, o seu sentido, não é tão importante quanto é o significado do adjunto adnominal. Então, por exemplo, quando eu falo, a maioria dos alunos veio ou vieram à aula. Então, a gramática antes dá prioridade para a concordância sintática. A maioria dos alunos veio e pronto. Depois de um determinado momento, foi percebendo que, dentre maioria e alunos, por exemplo, o adjunto adnominal dos alunos, ele é semanticamente até mais importante do que o núcleo sintático. Por conta disso, vários autores começaram a empregar a concordância com alunos. A maioria dos alunos vieram. E acontece a mesma coisa aqui, numa concordância com esse coletivo não específico. Por quê? No coletivo não específico, a gente tem lá, então, esse bando, por exemplo, tá? E eu tenho que colocar uma especificação desse bando. Concorda comigo? Então, é mais importante essa espécie aqui ser colocada e o verbo concordar com essa espécie do que propriamente uma concordância sintática, tá legal? Literal, sintática. Veja só comigo aqui, ó. Vemos na concordância que o verbo pode flexionar no singular ou no plural quando se referir ao coletivo não específico. Lembra que a gente colocou lá em cor azul a palavra bando? Beleza. Então, bando aqui eu estou especificando que é de vândalos, tá legal? Ó, de vândalos. Então, o verbo pode concordar com o núcleo sintático bando, mas também pode concordar com o adjunto adnominal, que é o especificador de vândalos. Tá vendo? Ó? Então, é importante a gente lembrar desse coletivo não específico, porque isso pode, de repente, estar lá na sua prova, na parte da concordância. Tá legal? Aí é só você se lembrar. Opa, na sequência eu vou ter o adjunto adnominal, eu vou ter o especificador, o caracterizador, que é justamente essa especificação. Ele está fazendo menção a qual espécie. Tá vendo só? E aí você tem essa dupla possibilidade de concordância. Vem comigo? Então, vamos resumir aí essa partezinha que a gente viu aí até agora? Bom, então a gente falou que o substantivo é aquela classe de palavra que nomeia os seres. A gente percebeu um contraste entre um substantivo comum, generalizante, e o próprio, que é específico. Eu falo, por exemplo, a palavra aluno, e falo, por exemplo, o nome desse aluno é Paulo. Então aqui Paulo é o substantivo próprio e aluno substantivo comum. Beleza? Ok. Eu falo a palavra tempo, é um substantivo simples. Eu falo a palavra passatempo, é um substantivo composto, porque eu uni duas palavras aí, dois radicais, tá vendo? No composto. Então eu tenho um contraste também. Eu tenho um substantivo concreto, por exemplo, eu posso colocar a palavra pedra, substantivo concreto, beleza? Mas eu posso colocar o nome de uma ação. Lembra que eu falei? Lutar é uma ação, é um verbo. O nome dessa ação é luta. Opa, substantivo abstrato. Então eu tenho essa relação de contraste entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Venha comigo. Beleza? Existe substantivo primitivo, nós falamos, por exemplo, a palavra livro, substantivo primitivo, né? E a gente tem o derivado, eu coloco lá, por exemplo, o inho, livrinho, livreco, livrinho, né? Aí eu coloquei um sufixo, opa, palavra é derivada agora, tá? Vem comigo! E a gente comentou do substantivo coletivo, não é para ficar com paranoia, por favor. Não vai me decorar aquele negócio todo, não. É só você ir lendo aos poucos, vai lendo com calma, passando os olhos sempre, e aí vai naturalmente aumentando o seu vocabulário. Isso é mais importante, tá? Venha comigo! Bom, pessoal, a gente então fez esse resuminho aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a flexão do substantivo, tá? Então o substantivo ele pode se flexionar, tá ok? Ah, Terror, se flexionar, sim. Ele pode receber desinências.
A desinência, ela é própria para poder flexionar uma palavra primitiva, tá? Então, eu tenho a palavra, por exemplo, aluno. Opa, aluno, eu tenho o radical alune. Aí, na sequência, eu coloquei o O para marcar que é do gênero masculino. Se eu quisesse falar o gênero feminino, eu falaria o quê? Aluna. Então, o O marca a desinência de masculino, né? Masculino. E eu tenho aqui o A de aluna marcando o gênero feminino. Tá legal? Então, eu tenho a desinência de gênero masculino e feminino. Eu tenho a desinência também de número. Quando um nome ele recebe o S, eu vou pluralizar esse nome. Quando ele não tem esse S, a gente vai observar que é uma desinência zero, vai marcar o singular. Tá legal? Vem aqui comigo, olha só. Então o substantivo ele pode se flexionar em gênero, masculino, feminino, em número, singular e plural. Aqui você vai observar que recebe, né? A palavra recebe a desinência. Vamos marcar aqui, ó, a desinência, que é de gênero e de número. E aqui, o grau aumentativo e diminutivo, ele pode ocorrer tanto com a inserção de um sufixo, que é um afixo, né? Mas também pode existir ali um advérbio para poder intensificá-lo, por exemplo. É coisa que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Vem aqui comigo, olha só. Mas tem gente que acha que essa flexão é coisa muito tranquila, tá? Então eu vou fazer uma parte aqui na propaganda de um professor que eu acho que é interessante aqui, bater um papinho com esse professor então. É um videozinho que tem um professor que quer falar com vocês. Vamos lá. Tem gente que diz aí que a língua portuguesa é a língua mais difícil que tem, mas há controvérsias, né? Porque pra mim, eu não aprendi a falar inglês, não aprendi a falar francês, não aprendi a fazer nada. Mas português, pra mim, desde que eu nasci, não sei a coisa que corre no sangue. Falo assim, livre solto. Então eu tô até ensinando o pessoal agora que assim, uma coisa que inculca a sociedade, que é a coisa do plural, né? O plural é sempre, plural, né? O plural é a coisa mais fácil que tem, né? O plural é o seguinte, é só você botar um S no final de cada palavra. O S transforma de singular para plural. Guarda isso, gente, o S no final, que isso aí cai em concurso. Então, por exemplo, você quer falar um café, dois cafés. Por exemplo, você quer falar assim, cadê? Um anel. Dos aneles. É mole. Aí você me pergunta, professor, e se a palavra no final já tiver S? Parece que é um problema. Mas não é. Se a palavra no final já tiver S, você joga um fonema de livre escolha do falante e joga um S lá no final de novo, volta o S, que aí transforma. Então, por exemplo, vamos botar aqui, pires, dois pires, seres. Por exemplo, um óculos. Aí, quero comprar um óculos, quero comprar dois óculos. Chapariz. Chapariz é curioso que chapariz é com Z. Fala, professor, veio um Z, como é que eu faço? Z mole, é a mesma coisa. Um chapariz, dois chaparizes. Então é isso, eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu tô dando aula particular, tô dando aulas particulares. Qualquer coisa, só dá uma ligada aí que a gente conversa. Beleza, moçada? Então, não sigam o Paulo Gustavo aí, beleza? Não sigam essa flexão do Paulo Gustavo não, beleza? A gente pegou então esse vídeo aí, né, do canal de humor do Multishow, tá? Então aí com os devidos direitos autorais aí, né, reconhecidos, né? Então, essa tem uma brincadeira para a gente observar dessa flexão do substantivo. Cara, se você for ver bem mesmo, se uma prova quiser pegar a gente realmente na parte de flexão do substantivo, a flexão nominal, ela pode apertar bastante. Mas o que a gente tem visto nas provas, a gente trabalhando sempre por eliminação das alternativas, daquilo que a gente já conhece, a gente consegue chegar à alternativa correta sem muito desespero. Então é sempre interessante isso. Então eu vou passar para você aqui aquelas ideias, vou começar sempre assim, do mais tranquilo, do mais simples, e a gente ao longo do tempo vai observando aí e vai aprofundando um pouquinho mais nessa flexão. Então eu quero colocar a palavra, o substantivo no plural, ele vai receber o S, mas há determinados casos que a gente não vai colocar somente o S, vai colocar o ES.
muita coisa a gente já conhece, a gente já flexiona. O que a gente tem que fazer então? Procurar associar. Opa, essa palavra, a terminação dela é igual àquela outra que eu já conheço. Opa, tá tranquilo. Então basta eu fazer a flexão da mesma forma. Aqui eu vou listar para você algumas palavrinhas que de repente... Opa, essa flexão aqui no plural sou estranho pra caramba. Eu não conhecia essa palavra dessa forma aqui. Opa, você vai lá e marca. Então procure associar aquilo que já está mais tranquilo, que já está no nosso vocabulário no dia a dia. Procure associar isso. E aí, perceber alguma palavra, poxa, mais estranha e tal. Opa, o que você faz? Vai lá, marca o asterisco nela, anota no seu caderno, volta sempre àquela regrinha para você se lembrar. Tá legal? Vem comigo então, vamos lá. Flexão então de número, isto é, essa flexão de número considera o singular e o plural, que é normal então a gente fazer o quê? O plural dos substantivos simples, tá? Então a palavra simples aqui, ó, substantivo simples primeiro, tá? Quando os substantivos terminarem em vogal e semivogal, acrescenta-se a desinência nominal de número S. Cara, a gente colocou aqui uma afirmação que você já conhece. Ah, Terror, tá bom. A palavra casa terminou com vogal. Poxa, se ela terminou com vogal, acrescento S. Casas, pronto, tem o plural dela. Beleza? Vem aqui comigo, olha só. Então eu coloquei exemplo para você aqui, ó. Saci, terminou com a vogal I, sacis é o plural. Eu tenho a palavra chapéu, terminou com ditongo. Veja só, ditongo, eu tenho vogal e semivogal aqui, ó. O que importa é que é o som vocálico, está vendo só? Então eu acrescento o S aqui, ó, chapéus. Tá vendo, ó? Eu tenho a palavra troféu. Ah, o seu plural é troféus, acrescento S. Degrau. Ah, eu coloco aqui, ó, degraus, tranquilo, beleza? Moçada, por que a gente já começa com essa daqui? Que ela é muito importante. Reconhecer a grafia da palavra nos ajuda muito na pluralização dessa palavra. Quer ver só? Deixa eu me falar com você o seguinte. A palavra anel. A palavra anel. Qual é o plural da palavra anel? Ah, Terror. O plural da palavra anel, todo mundo sabe, anéis. Não pode ser anéis, tem que ser anéis. Beleza. Mas olha só como é que o som produzido é igual ao de troféu, ao de véu. Tá vendo só? Então muita gente, quando se lembra, poxa, o plural da palavra anel é anéis, então quando ele fala troféu, que é a terminação, a gente pronuncia dessa forma também, né? Troféu, algumas pessoas falam troféis, equivocadamente, né? Ah, beleza, chapéus, não, é chapéus, troféus. Tá vendo só? Então, cuidado com isso. Tem que observar, então, a terminação. Terminou com L, aí sim eu vou colocar esse S aí, anéis. Mas terminou com vogal ou semivogal, eu vou acrescentar esse S. Quer ver só? Qual é o plural da palavra bananal? Bananal. Qual é o plural da palavra bananal? Ah, Terror, bananal? Como é que escreve bananal, hein? Qual é o plural da palavra varal? Qual é o plural da palavra varal, bananal? Ah, Terror, beleza, ó. Varal termina com L, varais. Bananal termina com L, bananais, tranquilo. Qual o plural da palavra degrau? Coloque só na pronúncia. Bananal, varal e degrau. É por isso que algumas pessoas se confundem na hora de colocar o plural de degrau e falam o quê? Degrais. Não, tem que ser degraus. Porque degrau termina com o semivogal U, acrescento S. Já bananal termina com L. A gente pronuncia bananal. O ideal é pronunciar o quê? Bananal. Tá legal? Porque ele finaliza com a consoante L e não com semivogal. Nesse caso, a gente tira esse L e acrescenta IS. É por isso que algumas pessoas confundem, né? Então é só você se lembrar aí desse plural. Rapidinho, qual é o plural da palavra bacalhau? Plural da palavra bacalhau. Peraí, Terror, vem cá. Bacalhau, ó, valendo R$1 milhão agora. Vou tirar dinheiro do bolso aqui para você. Qual é o plural da palavra bacalhau? Pô, Terror, vem cá. Bacalhau termina com U ou termina com L? Bom, se terminar com U, bacalhaus. Se terminar com L, tem que ser bacalhais. Mas vem cá, qual é a grafia da palavra? Termina com U. Se termina com U, você acrescenta o S. Bacalhaus é o correto. Beleza? Venha comigo então, vamos lá.
Então, essa regrinha aqui, ó, já inicial, cara, já nos tira muitos problemas na linguagem coloquial mesmo, tá? E em prova também, tá? Toma muito cuidado. Beleza. Agora a gente vai entrar, cara, nos plurais aí, ó, que terminarem em ão. Cara, na boa, o que eu vou dizer pra você? Primeiro, é bom que enriquece o nosso vocabulário. Isso é legal pra caramba, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai procurar sempre associar essas regrinhas, vai anotar aquela palavra cuja terminação levou dúvida, tá? Então, sempre observar isso. Cara, levou dúvida? Beleza, vou anotar isso daqui. Não trouxe dúvida? Tranquilo, vou continuando numa boa, tá legal? Venha comigo, olha só. Fazem, então a palavra termina em ão, no seu singular. Mas eu tenho o plural em ões. Qual? Vamos lá. Gavião, o plural, gaviões. Tranquilo. Formão, palavra que a gente não usa muito. Formões. Tudo bem. Folião, foliões. Questão, questões. Aí terror, poxa, tá legal. Cara, essa daqui, ó, formão, formões, eu tenho dúvida. Aí você vem aqui, coloca um asterisco nela, copia no seu caderno a palavra formão, o plural dela é formões. O restante você já está tranquilo, numa boa. Se tiver dúvida em folião, foliões, pega aqui o asterisco e anota no seu caderno aí, tá? Beleza, vamos à frente. Fazem plural em ães, cara, muito cuidado com isso daqui. Escrivão, adoram colocar essa palavra na prova, tá? Qual é o plural de escrivão? Escrivães, anota esse troço aí, porque sempre cai em prova. Plural de tabelião, também, tabeliães. Então, olha lá, hein? Plural de escrivão, escrivães, tabelião, tabeliães. Capelão já cai menos, capelães também, tá? Então, fique ligado, marca o asterisco, passe isso aí para o seu caderno, tá? Para você não se esquecer. Olha o próximo. Fazem o plural em ãos. Então eu tenho artesão, artesãos. Cara, cidadão cai pra caramba também. Então já faz uma associação. Olha, escrivão, escrivães. Tabelião, tabeliães. E eu tenho cidadão, só coloco S. Cidadãos. Isso aqui cai demais em prova, fique ligado. Cristão, cristãos, pagão, pagãos, tá? Cuidado com isso. Vamos à frente. E todas as paroxítonas terminadas em ão, bênçãos, sótãos, órgãos, a gente nem consegue pronunciar de outra forma, né? Então, essa regrinha aqui nos ajuda, nos auxilia e tal. E aí procure sempre, com aquilo que a gente vem lendo aqui, marca um asterisco naquela palavrinha. Opa, esse plural aqui eu vou ficar na dúvida depois. Então, já vai e anota de uma vez, tá? Venha comigo, vamos à frente. Cuidado com os que admitem mais de uma forma plural, cara. Então, é cuidado mesmo, coloquei bem aqui, ó, esse cuidado que a gente deve ter. Por quê? Essas palavras têm essas variações todas aí, tá? Então, vai sempre marcando, poxa, nesse caso aqui, é interessante você sempre ler essas palavras. Eu não gosto de falar a palavra decoreba, decorar, não. Eu acho que a leitura, procurando associar essas palavras aqui em alguma coisa, ligado a alguma coisa que você usa, que você emprega no dia a dia e tal, eu acho que ajuda bastante, tá? Então, faça leituras dessas palavras aqui, que aí eu acho que é importante. Daqui a pouquinho, mais à frente, a gente vai trabalhar algumas questões, e aí a gente vai sempre reforçar isso daqui também, tá? Vem comigo, olha só. Então, veja bem só, a palavra aldeão, ela admite 3 plurais, ó. Aldeões, aldeães, aldeãos. Ancião, anciões, anciães, anciãos. Ermitão, admite ermitões, ermitães, ermitãos. Rapaz. Peão, admite peões, peães, peãos. Isso mesmo. Vilão, vilões, vilães, vilãos. Então note essas palavras aqui, ó, elas admitem essas 3 formas aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas palavras aqui, ó, faz um processo mnemônico de repente, quem sabe, né, ó? Eu tenho iniciando com A, E, P, V, né? Por exemplo, tá ok? Então aí é legal você ficar de olho nisso daí, tá? Procure fazer um processo mnemônico para você se lembrar aqui, ó. Tá, ó.
De repente colocar a palavra, sei lá, EPVAA, PAVA, alguma coisa nesse sentido aí, beleza? AA, EPV. Procure colocar um processo mnemônico para você de vez em quando voltar, ler com calma e tal, tá bom? Beleza. A gente tem Alcorão, alcorões, alcorães. Então, você nota, muitos plurais aí soam estranho. E muitas vezes as provas gostam daquilo que soa estranho mesmo. Mas o que a gente tem percebido nas provas, quando esse plural aí, ele é mais, digamos assim, mais distante daquilo que a gente usa normalmente, pode até ser colocado em alguma alternativa, mas muitas vezes, meus amigos, a alternativa que a gente tem que marcar, o plural, ele é mais tranquilo, tá? Então tenha bastante cuidado com isso. O que é legal de você fixar aqui dessas formas a mais aí de pluralização, é que isso pode agregar realmente estar lá na nossa alternativa correta, tá legal? Então é bom você ter esse enriquecimento vocabular justamente para na hora da prova você ficar tranquilo. E um detalhe, sempre procure eliminar as alternativas erradas. Então lembra do escrivão que a gente falou que cai bastante, tabelião que cai bastante, cidadão que cai bastante? Esses daí você já fica ligado, porque muitas vezes estará lá nas alternativas. Porque são os plurais que a gente normalmente usa, que a gente já está estudando bastante e tal, e a banca sabe que você pode eliminar uma alternativa, de repente colocar lá cidadões, né, na alternativa. Opa, já vai eliminar, não cabe cidadões, é cidadãos, beleza? E assim a gente tem que notar, tá? Venha comigo, olha só. Vou listar mais alguns aqui para você, olha só. Charlatão, charlatões, charlatães. Cirurgião, cirurgiões, cirurgiães. Fazão, fazões, fazães. Olha só que estranho. Guardião, guardiões, guardiães. Peão, peões, peães. Veja aqui que a gente tinha colocado peão aqui com as três formas de plural. Aqui, peão, nós temos apenas dois, é uma forma de você associar, tá? Anão, anões, anãos, corrimão, corrimões, corrimãos. Moçada, o corrimão, quero até chamar a atenção quanto a isso, eu vi outro dia aí um programa televisivo, né? E estava ao vivo e tal, e uma pessoa que estava lá dando o seu, falando, né, sendo lá entrevistada e tal, ela tinha falado corrimãos, né? Aí, corrimãos e tal, e o pessoal que estava no contato direto lá nesse programa, chamando a atenção do cara, não, é corrimãos que se fala, é corrimões, criticando a pessoa. Aí, essa coisa de leitura, né? O que o nosso ouvinte, né? O que o nosso telespectador está achando e tal, e leu lá, pô, chamando atenção, que não é corrimãos, não, é corrimões e tal. O cara até pediu desculpas, né? Poxa, peço desculpas então aí, eu achava que o plural era corrimãos, e é assim. Então, tentaram corrigir a pessoa que estava certa. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado com essa coisa assim de querer, de repente, forçar a pessoa. Não, você falou errado, querer corrigir uma pessoa. Às vezes, aquela pessoa que falou está certa. E a gente, às vezes, não dá conta que também tem aquela outra possibilidade, tá? Então, é bem legal a gente tomar cuidado com isso. Olha só, então. Então, a gente tem a palavra corrimão. Por quê? O corrimão, né? Não é de a gente correr a mão, né? Passar a mão aqui, ó, correr a mão. Então, corrimão, o plural primeiro é corrimãos mesmo. É para correr as mãos, corrimãos, tá? Mas, por uma associação, e a gente foi perdendo essa noção de correr a mão, é aquele elemento, né? Aquele instrumento que a gente coloca ali para a pessoa poder utilizar e tal, acaba colocando o plural natural, corrimões, tá? Mas cabe tanto corrimãos quanto corrimões, fica ligado nisso. Beleza? Verão, cara, olha só, verão, a gente sempre fala o quê? Os verões, né? Verões também serve. Olha só, vulcão, vulcões, vulcãos. Então é legal a gente anotar essa outra possibilidade, tá legal? Para a gente não ser pego de surpresa aí. Beleza, a gente chegou a falar mais ou menos, né, sobre a terminação em L, lembra? Então nós temos aqui, ó, substantivos terminados em L. Quando terminados em AL, EL, OL e UL, troca-se o L pelo IS. Caraca, terror!
quando terminar em AL, OL, troca o L pelo IL. Você já sabe. E essa regra aqui você já conhece, tá legal? Então a gente só vai agora aplicar aqui, otimizar, estruturar, mas é um plural que você já conhece. Vem aqui comigo, olha só. Você sabe que o plural de vogal é vogais, mas de degrau, degraus. Tá vendo? Ó? Cuidado. Vamos lá. Animal, animais. Papel, papéis. Papel, terminando com L, papéis. Mas troféu, que o som é parecido, troféus. Por quê? Porque lá tem um Uzinho lá, ó. Tem a semivogal, tá vendo aí? Aqui é L, beleza? Cuidado com isso. Plural de anel, anéis. Paiol, paióis. Paú, paús. Álcool, aí nós temos duas possibilidades. Álcoois ou alcoóis. Colocando aqui como oxítona, tá? Beleza? Legal observar essa dupla possibilidade aqui, beleza? Ok, tranquilo, vamos à frente. Mas cuidado com exceções. Poxa, se fosse nessa aí, o plural de mal, né, com L, seria mais. Não pode ser. Então a gente tem algumas adaptações que a gente faz para evitar confusão com uma outra palavra. Beleza? Eu sei que a palavra mais pode ser a soma, 1 mais 1, por exemplo, né? Pode ser um advérbio de intensidade, pode ser um pronome indefinido, tá ok? Então não vou confundir uma coisa com a outra. Então, o mal com L, já que termina em consoante, eu vou acrescentar o ES, males. Venha comigo. E você já conhece, né? Ó, o mal do mundo, os males do mundo. Cal, olha só. Tentando entrar na mesma regra, eu posso ter cal no plural cales ou cais. Isso mesmo, cara. Então, cal pode ter o plural cais ou cales. Caraca, terror. Cales, sim. Então, cais, beleza. Então, anota isso daí. Coloca um asterisco nele, tá? Vem comigo. Aval. Poxa, aval gera o plural avais ou avales. Já no mesmo nível que temos aqui, ó, tá vendo? Ó, então já lembra, cal, aval. Mel, mel é maravilhoso, olha só o nome como é que fica, olha. Mês ou meles. Ah, rapaz, que maravilha, hein? Mês ou meles. Cônsul, aí acrescento o ES, cônsules. O real, com a moeda antiga, o plural era réis, né? Ó, 10 mil réis. O real, moeda atual, é reais, 10 mil reais. Olha só o plural de mol, que maravilha. Móis, moles ou mols, que aí ele segue a mesma regra de gol, gols. Tentaram colocar o plural de gol, goles. Ah, fizeram os goles, tentaram, meu amigo, mas não entrou. Na nossa linguagem, o plural de gol foi acrescentar o S mesmo e pronto. Típico mesmo do que acontece na língua inglesa, né? Acrescenta-se o S e pronto. Então a gente admitiu isso. Os gols, apenas colocando o S, não ficou goles, tá legal? Vamos à frente. Agora vamos ao próximo, que também é tranquilo. Então aqui, cara, na boa, aqui a novidade foram as exceções, porque a regra anterior é tranquila, não é? Beleza, então é só você anotar essa exceção aqui, coloca pequenininho no canto do caderno ali e tal, e aí o que você faz? Nas suas revisões, você passa o olho ali. Beleza? Você já tem bastante coisa anotada aí, né? Para você depois fazer uma revisão, cara. Isso é interessante, é legal de você fazer, tá bom? Venha comigo, olha só. Quando terminados em il, né? Em il, deve-se observar o seguinte, coisa que você já sabe, não é novidade nenhuma. Palavras oxítonas trocam L por S. Você sabe que o plural de cantil é cantis, que o plural de canil é canis, que o plural de barril é barris. Não tem novidade nenhuma aqui, terror? Beleza, então passa para frente, tá? Palavras paroxítonas ou proparoxítonas trocam IL por EIS, coisa que você já sabe. Ora, fóssil vai gerar fósseis, fácil, fáceis. Opa, você só passa pela regra, porque é uma coisa que você já conhece no seu dia a dia, está numa boa, beleza? Coisa pra caramba, fala a verdade.
A gente sabe que é coisa pra caramba, a gente sabe que a gente tem que passar por esse conteúdo, né, com essa teoria, legal? Mas vá lá, toma um suquinho e daqui a pouquinho a gente volta.